edição do Papo ao Pé da Mesa aqui do Centro Loyola. Já estamos na 6ª edição. Pela presença e pela participação de vocês, acho que é uma iniciativa que tem dado certo e muito nos alegra de contar com a presença e a participação de todos. Então é com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para mais uma edição do projeto Papo ao Pé da Mesa. O Centro Loyola de Goiânia se alegra muitíssimo com a presença de todos. Vamos mais uma vez lembrar, o Centro Loyola de Fé e Cultura de Goiânia é uma obra da Companhia de Jesus e busca estabelecer um diálogo entre a cultura contemporânea e a fé cristã, além de oferecer cursos de teologia, atividades culturais, exposições de arte e experiências de aprofundamento na espiritualidade naciana. O projeto Papo ao Pé da Mesa busca criar um ambiente alegre e de debate de ideias. Nosso encontro sempre se inicia com um saboroso buffet de massas, um bom vinho e uma boa conversa entre amigos. Em seguida, passamos ao auditório da casa, onde desejamos aprofundar o nosso conhecimento, enriquecer a nossa experiência de vida e compreender melhor as nossas relações interpessoais. Então, o nosso primeiro convidado dessa noite, professor Sebastião Donizete de Carvalho, qual eu convido a tomar assento à mesa. Professor Sebastião possui graduação em Filosofia e Teologia pela Diocese de Goiás, licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Goiás, graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás, a PUC, e doutorado em Educação pela PUC Goiás. É professor efetivo da Rede Estadual de Educação, atualmente é conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Goiás. É assessor e consultor em assuntos educacionais na educação básica e superior. É professor da Universidade Estadual de Goiás, da Universidade de Rio Verde, da Faculdade de Tecnologia GAP, Unigap, e do Centro Universitário de Mineiros, e assessor jurídico da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba. É advogado. Em 2012, publicou o livro Solidário Mestre da Vida, em conjunto com Ivan Poleto, além de diversos trabalhos, artigos e outras produções bibliográficas. Uma salva de palmas para o Nosso outro expositor da noite é o Padre Flávio Lorenzo Marquezine. Bem-vindo. Padre Flávio é padre da Diocese de Vicenza, Itália. Possui bacharelado em Filosofia e Teologia, mestrado em Psicologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e especialização em Psicoterapia. Trabalhou por 12 anos como educador e acompanhante no Seminário Teológico de Vicenza. Veio para o Brasil no final do ano 2000 para trabalhar na paróquia São João Batista da Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, na Arquidiocese de Goiânia, onde ficou até novembro de 2013, quando voltou à sua diocese de origem, infelizmente para nós aqui. Em 2004, publicou o livro Entre Vós Não Seja Assim, Guia ao Serviço de Liderança, e em 2007 o livro Ouro Testado no Fogo, Acompanhamento Psicoespiritual entre Mistério e Segmento. Com alegria recebemos o Padre Flávio e uma salva de palmas. Então, o nosso tema de hoje, bastante provocante, é em tempos de amor líquido. Podemos dizer que acontece também uma espiritualidade líquida? Então, essa expressão, amor líquido, foi criada pelo sociólogo de formação, filósofo e pensador polonês, de 88 anos de idade, Zygmunt Bauman. Em uma entrevista à Revista Brasileira, ele afirma:
Amor líquido é um amor até segundo aviso. O amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Na sua forma líquida, o amor tenta substituir a qualidade pela quantidade, mas isso nunca pode ser feito, como seus praticantes mais cedo ou mais tarde acabam percebendo. Quando questionado sobre o que diria aos jovens de hoje, ele respondeu: eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quando eles conseguem adicionar isso a ela, através de esforço e dedicação. Que a árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis. A vida é maior que a soma dos seus momentos. Então, como primeiro expositor, nós apoiaremos o Padre Flávio para expor o tema com a ajuda do PowerPoint. Boa noite a todos vocês. Obrigado por este convite, que assusta um pouco muito. Desculpe o meu português. Entre os vários títulos, o senhor me preocupou bastante, como professor até de português. Paciência. Bem, nesta noite, pode me acolher com muito carinho e humildade, tá certo? Eu preparei algumas reflexões e agradeço porque o assunto é muito interessante e intrigante até. Na verdade, a gente gostaria não falar simplesmente desta teoria do amor líquido, mas de uma reflexão um pouco mais profunda, porque acho de grande atualidade este tema do relacionamento entre a fé e a cultura que estamos vivendo. O grande ponto é este: ser cristão, viver o relacionamento com Cristo no ano de 2000 é a mesma coisa que viveram no ano de 1968, 80 ou outra época. É nesse sentido. Nós vamos ver, no meu jeito de ver, neste ano tive a oportunidade de refletir um pouco sobre este ponto. E dá para ver que nós mesmos, cristãos, estamos um pouco desnorteados, né, diante das novidades culturais que estamos vivendo. E isso não é sem importância pela fé que estamos vivendo. Queria, no finalzinho, chegar também a um mestre do nosso tempo, que eu vou lembrar não somente pelo papel que tem, mas exatamente como um homem que nos ajuda a ter uma fé capaz, quer dizer que eu falei por... Mas a sala é... Está certo, mãe. Aliás, é quase melhor. Também É? Posso dar uma sugestão? Só chega mais pra cá. Aqui também. O audiovisual, tá? E depois devo dizer o segredo. Eu também preciso ler de vez em quando, né? Dá para vocês verem. Agora, os conteúdos que estão sendo apresentados são muitos. Não cabe o tempo. Esta noite é pequeno, não dá para mim falar de tudo. Vou falar das palavrinhas que estão mais coloridas na parede, mas vocês podem pedir. Bom, portanto, lembramos um pouco isso. Acho que é um pouquinho forte. E
nós vamos refletir sobre a cultura que estamos vivendo, mas tendo uma atenção a um tema um pouco maior. Assim que quando vai mudar a cultura que estamos vivendo, porque aqui a 10 anos estaremos em outra cultura, provavelmente, a gente já está se preparando para refletir e manter a fé. Podemos, por favor. Com vossa licença. Eu acho que é melhor assim, não é? Bom, o primeiro que nos ajuda a refletir sobre o tempo com espírito crítico é o próprio São Paulo na carta aos Romanos, que diz para nós: não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Certo? Nós poderíamos até ter um pecado, diz São Paulo em outras palavras, que é uma certa preguiça mental. E isso me parece sempre um desafio grande. A gente gosta mais de ter respostas prontas. E nós vamos repetir o que aprendemos em um ou outro lugar. Claro que nós precisamos de ter conteúdos, respostas, mas talvez a coisa mais importante é uma renovação permanente da nossa mente. A capacidade de pensar, de refletir, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus. No nosso tempo, na nossa cultura, no nosso ambiente. Não vale a pena dizer, 20, 30, 100 anos atrás a cultura era melhor. Nós vivemos nesta cultura e tentamos de entender esta cultura. Por quê? Porque temos mais, podemos ir para frente, temos também uma outra convicção, que cada cultura apresenta para nós desafios, perigos, mas também oportunidade para purificar. Assim, como premissa, vou fazer uma pergunta para nós. O que é cultura? O que é cultura? Aí fui buscar a resposta num livro do meu querido amigo lá, Padre Luiz, né? Ele diz: a cultura define a identidade coletiva dos povos. É nela que se expressa a visão do mundo, da vida, do sofrimento, da morte, assim como as tradições, os hábitos, os costumes, a língua de um povo. Diz que diante das grandes questões da vida, da morte, do sofrimento, cada pessoa e cada povo procura encontrar respostas, comportamentos, hábitos que dão sentido a estes momentos grandes da nossa vida, certo? Mas me permitam acrescentar esta parte também. A cultura é como uma roupagem que cada um veste quando nasce, ou a lente dos óculos com os quais ele enxerga a vida. Quantas vezes nós podemos correr o risco de colocar os óculos com uma lente bem escura e dizemos: este mundo é escuro demais. Não é um mundo que é claro, que é rosa, que é verde, ou que é escuro, mas são as nossas lentes. Às vezes, que vem da história do povo a que pertencemos. Outras vezes pode vir da história pessoal,
Imaginem uma pessoa muito sofrida, pode ter uma lente pela qual ela diz: a vida é só sofrimento. Bom, eu gostaria que permanecesse conosco esta imagem. Não é tão fácil ler a realidade que vivemos. É muito mais fácil ter óculos. Alguém vê o mundo de um jeito, outro vê de outro, e muito depende dos óculos que temos. Óculos culturais, familiares, pessoais. Agora eu corro um pouquinho. Mas tem, como disse, eu vou falar sobretudo das palavras que são um pouco mais coloridas, para resumir. Este senhor, acredito que é bem conhecido, é outro grande do nosso tempo, Padre Marco Rubini, que é teólogo e artista de mosaicos. Ele diz para nós uma coisa muito importante: a cultura tem origem no amor. Falar de cultura nos faz bem, porque lembra que é comunicar, que a cultura, melhor, é comunicação. Veja, a coisa bonita desta noite é o fato que tem pessoas que estão procurando juntos a refletir. Aqui está acontecendo uma comunicação pelas quais nós estamos procurando o que faz sentido, o que tem valor na vida. Esta é uma comunicação que é possível somente pela êxtase, pelo êxodo de si mesmo rumo aos outros. Se nós fôssemos somente indivíduos separados, isolados, não faríamos nenhuma cultura. Na cultura, o amor se torna carne e história, e da cultura o amor recebe energia e linguagem para se alimentar e exprimir. Sabe por que coloquei esta frase? Porque acredito que nesta nossa época, que nos dá muito medo, nós corremos muitas vezes o perigo de viver uma fé fora da cultura. Esta cultura é difícil, não gostamos dela, por isso a gente se refugia em formas de vivência da fé que não tem nada ou pouco a ver com a cultura. Ao contrário, nós queremos participar dessa cultura, mesmo com seus desafios, porque é questão de amor, de comunicação. Espero no finalzinho de transmitir, através do exemplo, a verdade destas expressões. Por favor. Bom, podemos só lembrar esta primeira frase, só para dizer, com nossos bispos, que não vivemos uma época de mudanças, mas vivemos uma mudança de época. Isso é só para dizer que as mudanças são grandes, são profundas e são desafiadoras. Na verdade, depois voltaremos a dizer que a nossa época é verdadeiramente uma época de mudanças. Tudo muda, cada dia tudo muda. Esse é o nosso problema, ou talvez a nossa riqueza. Podemos, por favor, correr um pouquinho? Bom, tem 4 palavras já mais conhecidas que podem resumir as qualidades da nossa cultura pós-moderna. Pós-moderna significa que vem depois da época moderna, com seus ídolos de razão, de ciência, de respostas precisas a partir do método científico, mas que na verdade não conseguiram realizar os que prometeram. Portanto, nós vivemos uma cultura pós, que significa uma cultura meio que desiludida e deprimida, porque a época moderna
não conseguiu realizar o que prometia. Temos 4 palavras que nos ajudam a dizer quais são as características da nossa cultura: globalização, narcisismo, pós-modernidade e liquididade. Se podemos ter. Rapidamente, globalização. Qual é, para o nosso assunto, o problema da globalização, como o Papa João Paulo II disse primeiro e depois o Papa Bento nos ajudou a refletir? Qual é o problema para nós da globalização? O problema é que estamos vivendo em um mundo que tende a fazer todos nós iguais, portanto, uma única cultura no mundo, certo? Qual poderia ser o sonho? O sonho da Torre de Babel. Você lembra aquela página da Bíblia em que o sonho dos homens era de fazer uma torre grande que possa chegar até o céu? Hoje existe o mesmo sonho através de quê? Através do consumo. Na verdade, a globalização é a cultura consumista que procura se alastrar ao mundo todo. Consegue fazer isso? Às vezes sim, porque o critério econômico está realmente dominando de várias formas. Mas também não consegue, porque este processo que reduz o ser humano a uma dimensão só, aquela econômica, de fato está provocando muitos conflitos regionais. Quer dizer, as próprias culturas locais estão dizendo: nós não queremos tudo isso. Às vezes com as armas, como estamos vendo nesses dias. O Papa Bento, podemos passar, por favor, mais para frente, diz para nós como é que a globalização consegue nos convencer. Ela consegue nos convencer dizendo que não tem valores, não tem fé que conta. A única coisa que te dá felicidade são os bens materiais. Você pode comprar a felicidade. Esta é a grande ilusão, né? Não precisa, nós vamos ver depois com outra forma, não precisa se esforçar, conquistar, fazer renúncias, sacrifícios. Você precisa só comprar. Comprar a felicidade, comprar a saúde e às vezes comprar as relações, comprar. E sabemos que não é verdade. Que não é verdade. Mas para fazer isso, a globalização, olha a contradição, diz para nós que nós devemos somente pensar em nós mesmos, cada um por si. Não se preocupe se os outros estão morrendo de fome, não tem moradia, não tem os remédios. Você tem, você é feliz. Por isso, o Papa Bento diz que a grande ausente do nosso tempo é a ética. Por ética, ele entende justamente a reflexão que todos podemos fazer, a reflexão sobre o bem comum, os valores, a essência. Se vocês me permitem, a outra palavra-chave que nós encontramos nos documentos da igreja destes últimos anos é a palavra antropologia. Os papas reconhecem que o grande problema não é a teologia.
o que nós pensamos de Deus. Mas o grande problema é a antropologia, o que pensamos do ser humano. O que é ser humano? Uma vez diziam um ser racional. Hoje você vai para frente com essa definição? Nenhum. Hoje todo mundo diz que o ser humano é... O que você responderia, por favor? Por exemplo, é um ser de desejos. O que conta é o que eu desejo. Melhor ainda, a felicidade é realizar todos os meus desejos. Para realizar os meus desejos, o que eu posso fazer? Comprar. Comprar na loja dos desejos, que se chama shopping center, supermercados e assim por diante. O próprio Papa Bento, ele diz, olha, devemos voltar à ética. Vamos para frente, por favor. Porque a grande nossa tentação, a tentação da nossa cultura, mesmo que ela se chame globalização, por outro lado, ela está cortando tudo em pedacinhos. Ninguém tem que se preocupar dos outros pedaços. Portanto, a política se isola, a ciência se isola, a publicidade, todos os setores que envolvem o ser humano, todos eles vivem isolados, como se não tivesse nada a ver com os valores, com o bem comum. E por isso que o Papa diz, não, a política precisa de ética, reflexão sobre os valores, a publicidade, a economia, a medicina, a ciência. Bom, segunda palavra, narcisismo. Dá para ver que são palavras que se ligam para definir a nossa cultura atual. Narcisismo. Vivemos numa cultura narcisista, onde cada um vive fechado no seu ninho, filho de uma multidão anônima, sem relações profundas e genuínas. As capacidades de se unir parecem quase que desaparecidas, apesar da interdependência universal. Somos números, mais que pessoas com rosto e história originais. Este senhor é Christopher Lasch, autor destes livros, desta terminologia do narcisismo. Você lembra do Narciso, né? Aquela pessoa, aquele jovem tão apaixonado por si mesmo, pela sua própria imagem refletida na água do lago, que no finalzinho, até olhar para si mesmo, acaba caindo no lago e morrendo. Certo? Isso é a imagem da nossa cultura. Ele pega esta imagem do Narciso para dizer que nós somos extremamente preocupados com nós mesmos, com a minha saúde, com a minha beleza, com a minha realização, com a minha satisfação. E este jeito de olhar sempre para si mesmo, no finalzinho, é aquilo que nos mata. Por que nos mata? E aqui dá para ver que não tem como entender bem a nossa cultura se nós não temos também outros instrumentos. Por quê? Aqui, o que sobressai, o que é? Uma certa visão da pessoa humana. Aqui nós temos uma visão pela qual o ser humano é feliz quando ele mesmo é o número um, o mais belo, o mais lindo, o mais realizado, o mais satisfeito.
esta visão que foi muitas vezes presente nas filosofias, nas psicologias do nosso tempo, na verdade, nos leva à morte. A partir de que podemos criticar esta e outras visões, como o próprio autor faz? Somente reconhecendo que o ser humano não é um ser para a solidão, mas é um ser humano criado pela relação. E não é fácil criticar uma cultura e que estamos respirando e que está dentro de nós. Porque não vamos dizer a cultura está lá fora. A cultura está dentro da nossa cabeça. E nós podemos ter um olhar mais crítico somente se nós recebemos outras luzes. O que vocês acham? O ser humano é feito pela afirmação solitária ou é feito pela relação com os outros, pelo êxodo, pela êxtase, como nos lembrava Padre Marco Rodrigues? Entende? O problema de hoje, como nós vamos ver nos problemas práticos, em última análise, são problemas de antropologia. Quem é o ser humano? Quando é que ele realmente vai ser feliz? Me desculpe, mas eu devo um pouco correr. É só para dizer. É só para dizer, olha só, que enquanto a gente pensa em si, consigo mesmo, enquanto a gente está preocupado consigo mesmo, qual é o resultado? É a felicidade? Não. Tem dois resultados: o medo e a inveja. Tá certo? É muito interessante. Tem sinais de medo na nossa sociedade? Um sinal do grande medo que nós temos é a violência dos nossos dias. Porque todos nós estamos pensando, é melhor que eu mate, ou pelo menos isole o outro, antes que ele me mata ou me prejudique. Nós vivemos com este medo. Portanto, nos defendemos com casa e apartamentos cada vez mais. E na verdade a última pergunta é: quem é realmente o preso? Quem está fora ou nós que estamos dentro com todos aqueles meios que temos? Outra característica da nossa sociedade é a competição mútua, a inveja. Aquele tem a roupa melhor, aquele tem o título maior, aquele tem o carro cada vez mais maior, que não cabe mais nas ruas. Por favor. Bom, crescendo mais um pouco, com esta reflexão, chegamos ao nosso velhinho muito simpático e muito bem, que se chama Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida. Em poucas palavras, que não é fácil entender o pensamento dele, que é muito rico e muito precioso mesmo, mas a ideia de algo líquido, e vocês veem que todos os seus livros são vida líquida, modernidade líquida, amor líquido, está tudo nesta característica. O líquido não tem forma própria, mas ele adquire a forma do conteúdo que ele encontra. Tá certo? E o grande perigo, portanto, ele diz que nós não temos mais uma coluna, uma postura pessoal, mas a gente se conforma, pega a forma do ambiente em que ele se encontra. Mais ainda, nós temos
várias atitudes. Primeiro, a obsessão pelo corpo ideal. Se eu estou muito preocupado do que vocês pensam de mim, eu devo chegar aqui bem magrinho, bem vestido, bem elegante e tudo mais. A obsessão pelo corpo ideal é obsessão pela minha imagem, o que os outros vão pensar de mim. Se eu não tenho capacidade de definir quem eu sou, como é que eu faço? Eu faço por ídolo. Eu gostaria de ser como Neymar. Aí nós temos o culto das celebridades. Nós precisamos de atores, cantores, jogadores de futebol, etc. Porque a gente não sabe quem é. Mas diz, eu gostaria de ser como aquele senhor, aquela senhora que realizou o que eu gostaria de ser. Agora vocês lembram que quando a gente pensa nas celebridades, é difícil que pensa em santos e mártires. Pensa mais em quem ganha dinheiro fácil e assim por diante. Mas é muito importante esse aspecto, que nós não queremos ser nós mesmos, mas queremos ser alguém outro. O endividamento geral. É interessante como a nossa cultura diz, não se preocupe do amanhã, não se preocupe do futuro. Tem que gozar no presente. Pode fazer dívidas. Um dia vai pagar. A paranoia com a segurança. Quer dizer, é um medo que está vencendo e que nos fecha cada vez mais. E dá para ver, infelizmente, até as nossas igrejas se fecham cada vez mais. E tem que colocar o segurança, a câmara, tem que colocar os horários. Está difícil até encontrar o Senhor, de tanto fechados que somos. E, sobretudo, o caráter que aparece mais é a instabilidade dos relacionamentos amorosos. Qual é a explicação mais conhecida? É este fato. Voltamos ao narcisismo. Também no amor nós somos narcisistas. O que significa? Significa que eu posso me apaixonar de uma pessoa que na verdade não é ela, mas é o que ela vai me oferecer. Me apaixono por aquilo que ela ou ele vai me oferecer. Pode ser a pessoa mais conhecida, o ator, o cantor. Eu sou nada, mas ao lado de uma pessoa conhecida, eu também me torno conhecido. Ou é segurança, ou é riqueza, ou é estabilidade. Ponto. Quando esta pessoa não me oferece o que eu estava procurando, o que eu faço? Jogo fora, como um fruto, um limão que eu já usei o suficiente, e depois o que eu faço? Jogo fora. Por isso, uma das imagens mais usadas no nosso tempo, podemos correr rapidinho. Uma das imagens mais usadas do nosso tempo é a imagem do lixo. A nossa vida, deste jeito, se enche de lixo. Não é só aquele material. Você compra o último celular e você sai da loja que já está vencido, já tem outro modelo, certo? É o celular, é o computador, são as pessoas. Você compra, e a um certo momento o verdadeiro problema não é o que eu vou comprar, mas é
onde vou colocar aquela coisa velha que eu devo descartar. A palavra descartável. Você casou com uma pessoa, está cansado dela, vai querer outra. O seu problema por um momento é onde coloco. Qual é a lixeira onde vou colocar aquela pessoa? Os meus sentimentos, as minhas relações. Ao ponto que, com muita ironia, o autor diz que o nosso problema, o nosso maior medo, não é viver para a morte, mas é viver para a lixeira. Temos medo que um dia nos pega e diz: você já passou de hora, você não é competente na profissão, não é competente nas relações, pego você e coloco na lixeira. Esse se tornou um pesadelo por muitas pessoas no campo do trabalho, por exemplo. Se você não fica atualizado todas as vezes, você vive o medo, o pesadelo que vai terminar onde? Na lixeira. Você continua vivendo, mas não conta nada. No mundo tão rápido, você não conta nada, te pega e te coloca na lixeira. Pronto, eu tenho que... Vai para frente, por favor, vamos para frente, rapidinhos. Mais ainda... Ok, o amor líquido já foi um pouco lembrado. Aquele é o livro que vocês podem encontrar nas livrarias. É um amor até segundo aviso. Já entendemos por que o amor se tornou líquido, as relações breves. Por quê? Porque tem essas duas características. O narcisismo, uma relação vale por aquilo que me oferece, em lugar de dizer a relação vale pelo que eu ofereço. E segundo, porque estamos tão concentrados no presente que a gente não sabe dizer: bom, hoje tem sol, hoje tem chuva, hoje tem granizo, mas amanhã será diferente. Espero, aguento, vou para frente. Querendo tudo no presente, a gente acaba perdendo forças pela perseverança, pela fidelidade. Não, a fidelidade pede a confiança no futuro também. Aí que hoje estão de moda os contatos online. Por quê? Porque quando eu quero, eu desligo o computador e assim desligo a relação. A relação em carne verdadeira, ela não desliga, porque ela exige. Mas o contato que eu tenho por estes meios online, eu posso desligá-los quando eu quero. Mais uma vez, quem é o dono que se coloca sempre no centro e que faz o critério de tudo? O meu coitadinho do eu. E quanto mais eu, menos nós. Não só menos Deus, mas também menos nós. Com licença, corro, porque acabou já. Posso só completar? Pode ir na frente. Só para dizer, pode levantar aqui. Nós poderíamos, se nós observarmos hoje, no nosso relacionamento cultura e fé, nós temos 4 possibilidades. Nós podemos viver o conflito e a perseguição. Olha, quantos conflitos na vida de hoje entre pessoas que se dizem religiosas, de qualquer fé, católica, cristã, muçulmana, ou de outras, qualquer outra, e a cultura. Às vezes, se nós temos fé, significa que não temos nada a fazer com a cultura. Por isso, muitas vezes, guerras em nome de Deus, conflitos, perseguições e assim por diante. Coloquei a foto do grupo Boko Haram. Vocês ouviram falar
do conflito gerado na Nigéria, Camarões, deste grupo Boko Haram. Boko Haram, na língua nigeriana, significa a educação ocidental é pecado. Por isso, em nome do islamismo, sequestram padres, irmãs, mas também meninas para fazê-las escravas. Porque Deus manda fazer isso. E Papa Francisco diz para nós, por favor, não nomeie Deus por nada. Que Ele não gosta de guerras. Bom, primeiro, podemos viver um conflito permanente. Eu não quero saber de política, de economia, de nada. Eu quero só rezar. Do conflito podemos passar à indiferença. Bom, estamos vivendo no supermercado da sociedade, da cultura atual. Tem a prateleira da economia, tem a prateleira da política, tem a prateleira do prazer, do lazer, tem também a prateleira da religião. Você pode escolher o que quer. É indiferente. Não tem reflexão, não tem crítica, cada um escolhe o que quer. O que hoje nós temos é realmente esta possibilidade. Eu vou escolher um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, e faço a minha religião pessoal, narcisista. Somos narcisistas também na forma de viver a nossa religião. Eu creio em Deus. Quantas vezes lemos no carro presente de Deus para mim? Deus cuida de mim. Coitado de Deus. Que pai é esse? Terceiro, a cultura é tão difícil, é tão forte, publicidade todo dia, que não dá mais para viver a fé, não dá mais para ser cristão hoje. Aí a gente vive o vitimismo. Difícil demais ser cristão. A cultura pós-moderna venceu. Não dá para nós. Somos tão poucos. Todo mundo nos abandona. Todo mundo acha que é difícil ser cristão. Por isso eu também jogo. Ok. O último. A procura de uma integração. Volto à minha pergunta inicial. Será que viver nesta cultura é importante para a nossa fé? E a resposta, dizeria, é sim. Não temos que ter medo, não temos que ter indiferença ou inferioridade. O problema é dizer, é nesta cultura que nós queremos ser algo de novo. E o Papa Bento diz, esquecemos que a fé e o Evangelho representam um chamado a nos tornar homens e mulheres de verdade. Volto lá. A questão de hoje é uma questão antropológica. Se nós acreditamos no Evangelho, é exatamente porque ele é um caminho que nos leva a Deus, claro, mas ele é também o caminho para se tornar verdadeiros homens e mulheres. Aqui na terra e depois lá. Assim, finalizando. Pode ir para frente. Finalizando, eu gostaria de colocar só pelo menos a cara de um mestre do nosso tempo. Não tanto porque ele saiba tudo de teologia, mas porque ele está procurando em nós este desafio. Ligar a fé com a cultura do nosso tempo, sem fugir, sem silenciar. E como ele faz? Através do diálogo direto. O que chama a atenção deste Papa é que todo mundo percebe que ele é uma pessoa de diálogo, abertura. Tem também a pessoa que é mais
longe da igreja, a pessoa que tem vários problemas na vida, várias dificuldades, e diz: eu gostaria tanto de falar com o Papa Francisco, eu sei que ele vai me entender. O Papa Francisco nos surpreendeu. Por quê? Porque às vezes pega o telefone, não escreve uma nova encíclica sobre o diálogo, sobre a reflexão, mas pega o telefone e liga para a mãe solteira: oi, sou o Papa Francisco. Liga para o padre cansado: oi, sou o Papa Francisco. Ligou também para as irmãs carmelitas, responderam: chega de brincadeira, estamos rezando. Depois perceberam que era ele mesmo. Isso que é lindo. Olha como ele foi para a Coreia do Sul, foi para Lampedusa, dizendo a toda a Europa: vocês não podem fugir dos problemas. Um cristão, e nós vamos ver, pode ir para frente. Acabou, já terminei. Pode ir para frente, por favor. Ele vai para frente entrando nas situações, entrando como irmão, como alguém que quer partilhar as dores e o sofrimento das pessoas antes mesmo de dar respostas. E me deixa colocar como provocação final até uma dificuldade que o Papa Francisco pode encontrar. Teria muito para dizer, desculpe, eu já passei de tempo. Ele um dia disse: quem sou eu para julgar uma pessoa homossexual no seu relacionamento com Deus? Todos os cardeais e bispos de Roma entraram em confusão. Como agora o Papa não tem mais uma resposta clara e definitiva para dizer? Será que perdemos a verdade? De outro lado, é verdade que esta frase poderia ser uma frase muito líquida, e de fato ela foi muito usada e mal usada, porque, sobretudo por um certo jornalismo, a frase terminou aqui: quem sou eu para julgar uma pessoa homossexual? Isso é outro discurso. A frase do Papa é: uma pessoa homossexual no seu relacionamento com Deus. Veja como não é fácil viver dentro, não é fácil enfrentar esta sociedade onde cada um pensa do seu jeito e puxa a brasa pela sua sardinha, mas o desafio é este: entrar no mar mesmo que em tempestade. Como consegue o Papa? Tendo um relacionamento profundo com a verdade, que é uma pessoa, não regras, não leis, mas um relacionamento de fé com Cristo. Desculpem a demora. Boa noite. Para quem é da roça aqui sabe que facilita demais quando tem alguém para arrancar o topo, né? Então o Paulo tirou aquilo que seria pesado e facilita demais o que eu vou discutir. Embora eu acho que palmas tem que ser igual ao Apocalipse, é a última coisa, entendeu? Você não pode fazer que nem palmas como Gênesis, você não sabe o que você está criando. Então, eu escrevi um texto, eu fiz uma opção pessoal de não usar um instrumento eletrônico, porque me lembrei da minha avó de noite quando estava escrevendo e falei assim: isso aqui é uma conversa no pé da mesa, então eu não vou fazer isso não. Eu escrevi um texto, mandei para o e-mail da Priscila, que depois ela pode compartilhar com todos vocês, e dei um título chamado Poço Sem Fundo ou Vereda Refrescante? Que nós estamos falando de líquido. Isso essa sociedade que nós vivemos é um poço sem fundo? Ou pode ser uma vereda refrescante? E lembrei que para o propósito do encontro
me parece que falar de amor líquido, modernidade líquida, já é uma contradição. Por quê? Porque a conversa ao pé da mesa, o papo ao pé da mesa, é uma das coisas mais contrárias ao mundo que está aí, não é? Porque se fosse a favor do mundo que está aí, esse salão não caberia, né? Quer dizer, Goiânia estaria aqui dentro. E aqui, quer dizer, a gente fica preocupado, vai encher o salão? Será que todo mundo virá? Por quê? Porque esse tipo de coisa que acontece nesse espaço aqui, ele é um movimento contrário. E eu me lembrei de duas passagens, porque a hora que a gente está escrevendo, o Espírito Santo baixa, né? Aí lembrei da minha avó. Minha avó, eu sou lá de Moçambique, pertinho do Goiás Velho. Minha avó, minha família tem apelido de onça. Minha avó, Maria Onça. Então minha avó, a gente foi para a fazenda Engenhoca, que fica entre Moçambique e Goiás, perto de uma fazenda que a Cora Coralina, que fez 125 anos, está aí por aí, deve estar ouvindo também aqui. Aí a Cora Coralina gostava demais de ir para uma fazenda chamada Paraíso, que é bem pertinho dessa que era da minha avó. Minha avó já faleceu. Mas aí, minha avó, era uma época da quaresma. Aí não tinha luz, né? Hoje tem luz. Mas naquela época era lamparina. Tá? Então, a gente que era criança, a gente ficava agoniado, porque não podia sair para lá. A lamparina era umas 2 ou 3, então não dava para você ficar escondido, porque não dava para você levar essa lamparina para cada cômodo. Então, você tinha que aturar, ficar com os adultos, né? Aí, a gente estava andando lá na fazenda com a minha avó, aí tinha um buraco na perto de uma árvore, aí os meninos perguntaram assim, o que é isso aqui? Aí ela falou assim, isso aí é o rastro do diabo. É um buraco. Aí todo mundo, por que é o diabo? Ela falou, não, é porque na quaresma, né? O povo lá da minha região fala, na quaresma, o diabo fica zanzando aí. Aí os meninos tudo, mas e Jesus? Não, Jesus está no deserto. Porque esse também é o motivo da gente ficar na beirada da lamparina, entendeu? E aí minha avó ia contando isso, depois ia contando caso, Pedro Lazar. E aí eu fiquei pensando, quando estava escrevendo o texto, que essa efetivamente é uma conversa ao pé da mesa. Sabe por quê? Porque a gente aprendia de família, de solidariedade, de histórias, das coisas do povo. Não é um tipo de cultura? Isso não existe mais. Ou existe muito pouco, né? Hoje, no mundo líquido, a gente almoça na frente da televisão. Você não tem um espaço específico para sentar-se à mesa fazer isso. Isso eu estou falando que é muito mais comum do que a gente imagina. Então, essa conversa ao pé da mesa, para quem eu lembro, porque era criança naquela época, mas se a gente for falar para as crianças de hoje, eles não acreditam nisso. Nem aquele menino que viu uma máquina de datilografia outro dia falou assim, olha que moderno, ao mesmo tempo que a gente digita e imprime. Não é moderno? Não, Não, é porque a gente parece que nos últimos 30, 40 anos, a gente passou por uma mudança tão vertiginosa que a gente não tem recordação do que aconteceu e os mais novos também não têm. Quer dizer, a conversa ao pé da mesa é uma espécie de chama de lamparina que a gente tem que recuperar. E aí, só para aqui ajuda a memória. Ajuda a memória. E aí, quando você vai falar desse mundo de hoje, né, desse mundo líquido, o Bauman, que é polonês, então Bauman
acabou tendo os livros dele proibidos quando a Polônia era comunista. Ele acabou tendo que sair da Polônia, foi trabalhar na Inglaterra, escrever na Inglaterra. Então, e aqui, como eu tenho que fazer também o papel do advogado do diabo, eu acho que o Bauman tem medo de explicitar aquilo que ele pensa do capitalismo, entendeu? Porque, na verdade, se você está falando que esse mundo é líquido, que não tem formato, que entra em qualquer lugar, que é transitório, que é rápido, que você não consegue segurar, o que dá forma ao mundo líquido é o capitalismo, né? E aí, quando a gente vai falar disso, a gente está falando de que o que caracteriza é o consumismo, o individualismo, a transitoriedade, a negação. Eu sempre tenho dito o seguinte, que nós estamos vivendo nesse mundo chamado pós-moderno, é o capitalismo na sua face mais cruel e mais desumana. Porque o capitalismo, de uma maneira eficientíssima, entrou na nossa vida, mexeu nas nossas relações. As nossas relações hoje ficam parecendo que são relações de consumo, relações comerciais. Outro dia me contaram, eu não sei se é verdade, mas então vou contar para vocês. Diz que a ciência já descobriu um jeito de fazer lâmpada para durar 300 anos. Só que isso não vai ser vendido, porque o objetivo do consumo hoje é produzir coisas para vender cada vez mais rápido, com aparência de coisas mais modernas para você comprar cada vez mais. O celular, né? O celular é um negócio que em 6 meses ele já não presta mais. Você tem que buscar o mais moderno, porque saiu o S5 não sei do que, o Galaxy não sei das quantas. Por quê? Se você for acabar olhando isso, e aí eu fiquei imaginando, o Bauman deu uma entrevista que está no YouTube, num programa de uma TV brasileira fechada, chamada Café Filosófico. E ele disse o seguinte, que ele estava conversando com um jovem, ele tem 88 anos, estava conversando com um jovem, e o jovem falou assim para ele, olha, eu tenho 500 amigos no Facebook. Aí o Bauman falou assim, 500 amigos? Sabe que eu não tenho 500 amigos? 80. Sabe que eu não tenho 500 amigos? Aí o jovem falou assim, como não? Aí isso serviu de uma reflexão para ele, que é isso que você falava. Quer dizer, hoje a amizade está a um dedo, né? Você conectou. Aí a amizade você desconectou. Você não gostou do comentário que essa época de eleição então agora não fez? Né? Cada um tem um jeito, aí a pessoa exclui você. Ela exclui. Vai pra trincheira. Aí você fala assim, tem que pagar mais um ano de terapia, porque eu perdi um amigo. Aí a hora que você abre o feixe de novo, tem mais 5 amigos. Você fala assim, graças a Deus. Já me livrei. Né? Já me livrei. Então esse é um mundo marcado por um individualismo exacerbado, aquilo que a gente está chamando aqui também de narcisismo, né? De um consumo insano. E aqui está conversando com a Graça que está ali. A Graça diz que para produzir um prédio ou 2 prédios, você produz um tanto de lixo, porque, quer dizer, esse é o mundo efetivamente do lixo. E essa discussão de que a gente tem que usar da natureza e jogar tudo fora, ou onde que a gente vai guardar essas coisas? E aqui, até dos seres humanos da lixeira, né? Então, tem um livro interessante que eu não cito esse texto, mas acabei me lembrando dele agora. É A Arte de Reduzir as Cabeças. De um francês, Dufour, nome Dani Dufour, o sobrenome dele, e ele está publicado aqui numa editora chamada Companhia de Freud. Companhia de Freud chama. E aí ele vai dizer o seguinte, que esse mundo que a gente vive, a gente está passando por uma redução da nossa capacidade de raciocínio, de pensar, para a gente virar, de fato, uma peça do consumo.
Uma peça de consumo. É cruel porque vai descrevendo coisas do dia a dia, né? Eu fico com o pé atrás ao usar a palavra para descrever essa época de pós-modernidade. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, a pós-modernidade só é uma roupagem nova do que a gente está vivendo no mundo desde o século XVI, que é uma mudança do mundo para ter relações capitalistas. Aqui, vou na direção de que o Papa falava aqui. Nós vivemos num período que a gente chama de pós-modernidade, e a gente acaba usando esse nome para facilitar, mas o local é o mesmo que produziu a modernidade, com uma diferença. A modernidade é aquele período que vai mais ou menos, a partir do século XVI até a metade do século XX, e a modernidade trouxe para a humanidade algumas promessas, né? Quais são essas promessas? O progresso é ilimitado. Então, é tão ilimitado que um país de terceiro mundo, se ele quer ser feliz, ele tem que virar país de primeiro mundo. Progresso ilimitado, o desenvolvimento ilimitado. Trouxe para o mundo a ideia de que o Estado e o governo tinham que ser de uma determinada forma, que a família tinha que ser de uma determinada forma, que a igreja tinha que ser de uma determinada forma, de que a religião devia ser de uma determinada forma. Um francês chamado Jean-François Lyotard, que escreve A Condição Pós-Moderna, ele diz que essas são as grandes promessas da modernidade, ou metanarrativas. O que acontece? Passaram-se séculos e as promessas não foram cumpridas. O progresso que a gente esperava que ia melhorar a vida de todo mundo, não melhorou a vida de todo mundo. Esse é o mundo ainda da pobreza, da exclusão, da miséria. E outra coisa, o desenvolvimento. Se a gente for querer ser desenvolvido que nem os Estados Unidos, cada norte-americano exige para o seu desenvolvimento o que gasta 4 seres humanos. Então nós teríamos que ter pelo menos mais 4 terras para ter o desenvolvimento que está aí, né? Então essas promessas não foram cumpridas. Como elas não foram cumpridas, a humanidade começou a questionar: esse tipo de família mesmo que eu quero, esse tipo mesmo de igreja que eu quero, esse tipo de governo, de Estado que eu quero. E aqui precisamente está a ideia da pós-modernidade, né? O Leonardo Boff chama esse período não de pós-modernidade, mas de modernidade radicalizada. Ele diz que o que aconteceu? O capitalismo, a modernidade chegou ao seu estado tão puro que nós viramos um mundo de consumidores e de individualistas. O Giddens, que é um sociólogo inglês, ele diz que esse é um período de alta modernidade. O Jameson, que é outro inglês, diz o seguinte, que nós vivemos um capitalismo tardio. Aquilo que na origem do capitalismo parecia que ia acontecer, está acontecendo agora. E isso entremeia tudo que está aí. Agora, aquilo que é a síntese que foi feita aqui no final, eu penso que ela tem sido procurada. E aqui só para contar mais uma coisinha para vocês não dormirem. Todo mundo fala assim: mas antigamente que era bom. Antigamente que era bom. Aí você esquece de lembrar que a coxa do frango era do seu pai. Você esquece de lembrar que se tivesse 3 adultos na sala conversando e uma criança passasse no meio, ele ia apanhar demais para aprender a respeitar os adultos. E ai daquele que saísse de casa e aceitasse o doce na casa da comadre, né? Não podia aceitar de jeito nenhum. Eu estou falando aqui,
É claro que isso é caricato, mas para dizer para vocês, aquela promessa da modernidade da família nuclear, concentrada no poder do homem, do macho, do pai, ela não serve para nós mais hoje. E é aquilo que você falava. Nosso momento hoje não é de voltar para aquilo que era supostamente ideal, porque aí fica muito fácil. Olha, o mundo está tão bagunçado, a insegurança está tanta, as coisas estão tão descartáveis, que agora eu quero, com todo respeito, uma igreja que reze a missa em latim. Isso não é a solução. Ao Papa, aliás, Francisco está mostrando que isso não é a solução. Não é voltar para o passado, para as grandes promessas, que dará a solução. Por outro lado, também não é entrar no consumo exacerbado, na indiferença, na relativização das relações pessoais, né? Também não é isso. Tá ok? E aqui eu penso que tem algumas pessoas que estão tentando achar uma ponte. Pois é, não era aquelas metanarrativas, as grandes promessas, nem é o que a gente está vivendo. Então, para onde que a gente está indo? E aqui eu cito 4 pessoas, existem outras, mas eu cito 4. O Leonardo Boff, se vocês têm acompanhado o que o Leonardo tem escrito, ele está tentando juntar o entendimento do mundo atual sem esquecer da maioria da humanidade, sem esquecer da defesa da vida, da defesa da natureza. Tem o Capra, né, que tem tentado entender, é possível pegar, por exemplo, a física ou a matemática e compreender isso de uma forma diferente para entender a ciência para a humanidade. Tem o Marco Aurélio Nogueira aqui no Brasil que fala que o Estado, o governo, tem que ser para a sociedade civil. Não é a sociedade civil a serviço do Estado, é o contrário. É o Estado, o governo, a serviço da sociedade civil. Sabe, um político, pelo menos, precisava ouvir isso. Tá? É porque é o seguinte, a gente esquece. O que é a sociedade civil? São sindicatos, associações, pais, mães, escolas, é tudo que está aí. E o que a gente tem visto é que esse grupo chamado sociedade civil, que tem gente, vamos no português claro, tem gente de esquerda e de direita, mas há um distanciamento daquilo que o Estado brasileiro, o governo brasileiro faz com relação à sociedade, que tem gerado coisas assim que vocês não acreditam, não só acreditam, como estão vendo, né? Uma reação. Aquilo que os Black Blocs fazem e fizeram no Brasil de junho de 2013 para cá, é coisa que os operários fizeram no século XVII. Tá? Bom, então, eu acho essa ponte, né? Eu coloquei aqui o Maturana. Maturana é um argentino. Tinha 3 só, Maturana é 4. Desculpa. Ainda bem que você está prestando atenção. Se não tivesse escrito. Olha, o Maturana é um argentino. Ele escreveu um livro chamado A Árvore do Conhecimento, né? E ele vai dizer o seguinte: o que gera a vida é o conhecimento. Isso é revolucionário, né? O que gera a vida é o conhecimento. E o Maturana está dizendo que a gente vive num mundo de tanta energia e movimentação, que hoje, se você olhar a história de evolução da humanidade, a humanidade só chegou onde chegou do jeito que nós chegamos, porque nós cooperamos e fomos solidários uns com os outros. O Maturana, depois o Leonardo Boff vai dizer isso também, não existe nada mais anti-humano e antissocial do que a competição, do que o consumismo exacerbado. Isso é desumano. Se você pegar, desde que o homem pisa na terra e começa a conviver, ele só conseguiu conviver pela cooperação e pela colaboração.
Então, esse tipo de coisa a gente tem que fazer. Por que eu estou falando isso? Olha, gente, cabe a nós que estamos aqui cuidarmos da luz da lamparina. E aí lembrei de um livro que eu li alguns tempos atrás, o Roger Garrodi, Apelo aos Vivos. Aqui no Brasil foi a Nova Fronteira que publicou. E ele, lá na página 12 do livro, ele diz o seguinte, ó: trata-se de dizer aos resignados, sentados a contemplar a torrente que se precipita, e àqueles que se deixaram arrastar para o abismo. Então, trata-se de avisar, de dizer, 2 pontos: ainda é possível existir e viver. Ainda é possível contrapor um dique à corrente, inverter-lhe o curso, com a condição de manter os olhos abertos, de ficar de pé, de defender cada parcela de vida. Ainda é possível. Ainda é possível. E aí, eu estou concluindo. Só para a gente fechar esse negócio aqui. E a religião com isso? E a espiritualidade líquida? E já vou caminhando para a conclusão. O padre Alberto Antoniazzi, no livro O Sagrado e as Religiões no Limiar do Terceiro Milênio, diz o seguinte: uma sociedade como a qual, carregada de violência e de competitividade, cheia de apelos e seduções que incentivam o consumo, gerando insatisfação mais do que saciedade, não pode deixar também de produzir no campo religioso uma procura de práticas utilitárias imediatas. Não é a busca de Deus ou da verdade que anima essas experiências religiosas que nós vivemos no mundo moderno. É a satisfação de necessidades pessoais. Não é tanto servir a Deus, mas servir-se de Deus. E aqui, gente, se você pegar todas as grandes religiões do mundo, essas religiões passam por um processo de fundamentalismo e de concentração numa relação de individualismo do crente com a divindade. E aqui eu estou falando de evangélicos, de neopentecostais, de católicos. Quantos dos nossos irmãos católicos resolveram que a forma de viver a fé é ter uma relação com Deus, né? Outro dia eu vi escrito assim, ó, uma Paraty, esse carro da Volkswagen: este carro Deus deu para mim, peça uma para ti. Eu estava conversando com a Graça está sentada lá atrás, eu estava conversando com a Graça ali. Hoje a Arcelina, que mora lá em Goiás, nós cuidamos, a Rosa, minha esposa que está aqui, nós cuidamos do Mosteiro da Anunciação lá em Goiás, né? Nós cuidamos lá, temos um grupo que chama Fraternidade da Anunciação, a gente tem com isso no espaço. Mas aqui é só para dizer para vocês o seguinte: hoje a Arcelina, que é a nossa companheira da Fraternidade, está lançando um livro. E aí, ontem, quando eu estava escrevendo, eu lembrei do último livro da Arcelina, acho que é o último. A Arcelina faz uma visita aos mosteiros da Europa. O livro chama Além do Silêncio. E o Marcelo Barros faz a apresentação, Marcelo Barros faz a apresentação do livro da Arcelina. E aí ele vai dizer uma coisa que eu acho muito agudo para responder essa questão da nossa religião. A Arcelina descreve a viagem dela, os mosteiros bonitos, com arquitetura bonita, com arcada, com música, com o acolhimento das monjas e dos monges, né? Aí o Marcelo fala assim: olha, tem 2 formas de você ler esse livro: achar que é bonito e tem uma forma desafiadora. Um modo mais profundo e desafiador de ler e entrar no espírito do livro
é dialogar e mesmo discutir com a autora, fazendo perguntas e provocando questões sobre qual a imagem de Deus se depreende de cada experiência monástica aqui mostrada. Não basta se identificar com os belos ofícios e a boa acolhida, onde a gente encontra isso em todos os mosteiros. Hoje é fundamental para a nossa busca perguntar-se que tipo de divindade cada mosteiro e comunidade testemunha, não para julgar a comunidade em questão, mas para aprender e discernir em qual caminho estamos entre tantos que nos são oferecidos. Que Deus nós temos? Que Deus nós prestamos culto? Porque pode ser o Deus do consumo, né? Pode ser o Deus da prosperidade. Pode. Ninguém está falando que não. Mas será que é efetivamente esse o Deus que o cristianismo prega? O Papa, nessa viagem à Coreia do Sul, ele vai dizer o seguinte: olha, gente, é muito bonito fazer caridade, mas a caridade é momentânea. A caridade é uma coisa da pós-modernidade. Nós temos que criar condições para que os mais pobres e os excluídos sejam de fato tratados como seres humanos, como pessoas autônomas. Eu até escrevi isso aqui, mas por conta do tempo eu estou terminando. Olha, Adélia Prado é uma poeta mineira. E aí, quando eu estava escrevendo, eu lembrei desse poema dela aqui, chama Clareira. Nós temos que buscar um caminho do meio. Nós temos que buscar novas relações éticas, cristãs, entende? Nós temos que recuperar algumas coisas. Adélia Prado fala assim: seria tão bom, como já foi, as comadres se visitarem aos domingos. Os compadres fiquem na sala, cordiosos, pitando e rapando a goela. Os meninos farejando e mijando com os cachorros. Houve essa vida ou inventei? Eu gosto de metafísica só para depois pegar meu bastidor e bordar ponto de cruz. Falar as falas certas. A de Lourdes casou, das dores se forma, a vaca fez, aconteceu. As santas missões vêm aí, vigiar e orar, que a vida é breve. Agora o destino do mundo depende do meu palpite. Quero um casal de comadres, molécula de sanidade para eu sobreviver. A gente só tem uma solução se a gente chamar todo mundo pro pé da mesa. Não tem outra saída, né? E aí a gente tem que escolher que princípios são inegociáveis para a vida da gente. Como é que a gente vai viver nesse mundo? Que respostas a gente vai dar para a felicidade das pessoas, para a alegria, para fazer um mundo que de fato seja de todo mundo, não de algumas pessoas. E aí o Riobaldo Tatarana, do Guimarães Rosa, o Jagunço lá do Grande Sertão Veredas, ele diz assim: vivendo se aprende. Mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. A gente tem que aumentar a nossa capacidade de perguntar melhor para a realidade que a gente está vendo, com base nos princípios de vida que a gente defende, com o objetivo de zelar pela luz da lamparina. Obrigado. Continuando esse papo no pé da mesa, com a lamparina acesa e sem jogar ninguém na lixeira. Vou começar fazendo uma pergunta para dar um pontapé inicial aqui, sobre a globalização e o capitalismo. Sinceramente, no meu sonho, talvez na minha utopia, eu acreditei que aquela crise que nós tivemos financeira dos mercados em 2008 fosse uma oportunidade que o mundo tivesse uma chance
que a gente tivesse de construir um caminho ou um modelo econômico, uma perspectiva de vida, tudo de uma forma diferente, não. Que talvez esse capitalismo tivesse se exaurido, se esgotado, e que a gente fosse partir para uma nova solução. Ainda acredito que esse dia vai chegar. Não sei se estarei vivo, mas ainda acredito. Então, por outro lado, tudo isso que nós alcançamos, seja através da nossa cultura, no progresso da humanidade, foi construído em cima desse modelo. Ele ofereceu até, tanto quanto foi possível, as condições para que nós atingíssemos como cultura, como sociedade, como mundo, o grau de conhecimento, o grau de experiência que nós estamos aqui saboreando, o grau de modo de vida. Então, e agora? Como se posicionar diante disso, no sentido de acabou mesmo, o capitalismo será uma outra forma, ou ainda há um modo? Como reagir voltando, ou não, ou reconstruindo de uma nova forma, a partir dos anseios da sociedade, a gente voltar a ter umas condições de vida melhores, onde tudo não seja tão efêmero, tão passageiro. Gostaria de dizer que esta é uma questão importante do nosso tempo, exatamente porque aqui temos uma regra geral do crescimento tanto social como pessoal. De vez em quando temos crises financeiras, econômicas, temos catástrofes naturais, temos eventos como a guerra desses dias. Todos eles são momentos de crise, que significa de discernimento. O próprio Paulo diz que a nossa crise não é só que não conhecemos os problemas, é que não sabemos o que fazer com os problemas. Não sabemos que solução encontrar, ou não queremos encontrá-las. Por isso, cabe a nós viver, fazer tesouro das crises que encontramos para dar uma nova orientação. É por isso que também os nossos papas, Papa Bento e Papa Francisco, falam muito de ética, no sentido de parar na frente destas crises e nos perguntar o que significam, de onde elas vêm, para onde elas nos levam. São apelos que a natureza ou a humanidade nos oferecem para nos tornarmos mais inteligentes, mais sábios e dirigirmos nós a história para onde nós queremos. Ao contrário, a gente vive crises, vive catástrofes naturais, diz sempre foi assim, ou quem sabe foi uma fatalidade, e nunca mudamos, e nada mudamos. Aí estamos perdendo chances de dar uma direção mais humana ao progresso e à nossa história. A grande pergunta na vida não é o que nos acontece, mas o que fazemos com aquilo que acontece conosco. Esse é o grande discernimento, a grande maturidade de que nós hoje precisamos. Diante destas crises, que atitude assumimos? O que podemos aprender? Obrigado. Eu não sei como sair da Arapuca. Porque se eu soubesse, aí estava muito fácil entrar no mundo do capital. Ia ficar rico, né? Aqui, eu acho que o Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, fala assim, ó, eu quase nada não sei, só desconfio de muitas coisas. Eu desconfio de muitas coisas. E aí, é claro que aqui não dá tempo da gente explorar isso, mas a gente precisa de inverter a roda, vamos dizer assim, né?
Já notaram que quando a gente está falando de uma conversa que a gente quer dar um rumo para a conversa, a gente usa a palavra nortear? O que é o norte? Tá? O norte é a parte mais desenvolvida do mundo. Tem gente dizendo, se a gente quer começar a mexer nas coisas, ao invés de nortear, a gente precisa sulear. A gente precisa voltar o olho da gente para o sul do mundo, né? E aqui eu acho que tem muita coisa que de fato pode se fazer. Por quê? Esse desenvolvimento exacerbado aí do consumismo, do individualismo, ele tem graves questionamentos. Por exemplo, vocês já notaram que hoje a gente fala muito mais das questões étnico-raciais, dos negros, da questão de gênero? Hoje a gente fala da pessoa com deficiência, né? A gente tem tentado, vamos dizer assim, superar essa discussão, né? O próprio Papa tem dito isso, a diversidade, né? Eu sei que essa casa aqui promove muitos encontros sobre Teilhard de Chardin. Eu acho que ele dá algumas pistas. Inclusive no final dessa entrevista aqui, o Papa cita explicitamente, sem dizer o nome, o Teilhard de Chardin. Ele que foi proibido de publicar os livros dele enquanto estava vivo, tá? Pela igreja, que ele era Papa. E aí, o Teilhard fala assim que nós vivemos num processo de evolução convergente, não é? Uma evolução convergente, sabendo que essa convergência é dada por cada pessoa única e irrepetível, que cada ser humano é assim. Então, acredito que a gente tem pouquíssima coisa acontecendo, mas nós temos pistas, dá para desconfiar. O próprio Fórum Social Mundial, quando lança a frase "outro mundo é possível", né? Que é uma frase que pode parecer que é da pós-modernidade, mas diz, olha gente, é possível estabelecer relações diferentes. Para mim, a gente quer fazer o novo, mas ainda tem muito do velho. A fotografia disso é assinar a carteira para empregada doméstica. E explico rapidamente. Olha, se você vai na Europa, é muito raro encontrar empregado doméstico. Não é verdade? A gente enfiou o negócio da empregada doméstica na nossa cabeça por conta de um passado escravista de mais de 350 anos. Mais de 380 anos. Então, a gente acha que é tão absurdo a empregada querer uma carteira assinada ou ganhar um salário mínimo, porque a gente tem na cabeça que ela é a negra da casa. E não é porque a gente é ruim, não. Você está entendendo? Não é porque a gente é bom ou mal, não é isso, não. É porque isso está internalizado na cabeça da gente. E aí a sociedade, aí tem uma lei que exige que agora você cumpra. Aí você ouve as piores situações. Tem gente que fala assim, agora a empregada não quer trabalhar mais empregada.